Paz, família, palavra pura. Permita-me começar com uma pergunta que talvez você nunca tenha tido coragem de fazer em voz alta. Você já sentiu uma distância abissal entre o que você canta na igreja no domingo e a pessoa que você é às 10 da manhã de segunda-feira? De um lado, você ouve sobre a Trindade, a soberania de Deus, a redenção eterna, palavras enormes, majestosas. Do outro, a realidade esmagadora, a caixa de entrada lotada, o ping implacável das notificações, o trânsito, a pressão por resultados, a conversa difícil que você vem adiando. E no meio dessa cacofonia, as grandes verdades da fé parecem luxos teóricos, abstratas, distantes, quase inúteis para o agora. E se eu te dissesse que isso acontece porque talvez nós nunca tenhamos realmente entendido o poder de fogo contido nessas doutrinas? E se eu te provasse hoje que o código-fonte da sua identidade, a sua verdadeira blindagem contra a ansiedade, a síndrome do impostor e o medo do futuro, está contido em uma única, longa e explosiva frase de louvor, escrita há quase 2000 anos? Não é um tratado frio, é um hino de guerra, é o manifesto da sua liberdade. Estamos falando de Efésios, capítulo 1, dos versículos 3 a 14. Fique comigo, porque hoje não vamos apenas ler a Bíblia. Nós vamos entrar na sala do trono do universo e ouvir a história da nossa própria salvação, contada pelo próprio Deus. E eu prometo, se você entender isso, sua segunda-feira nunca mais será a mesma. Abra sua Bíblia ou seu aplicativo em Efésios, capítulo 1. O que vemos dos versículos 3 a 14 é, no grego original, uma única e monumental sentença. Pense nisso. O apóstolo Paulo fica tão extasiado, tão dominado pela magnitude do plano de Deus, que ele começa a adorar e não consegue parar. É uma avalanche de verdade, um tsunami de graça que jorra sem pausas, sem pontos finais, apenas um fluxo contínuo de louvor. Isso nos ensina algo fundamental desde o início. A teologia mais profunda não deve nos levar à arrogância intelectual, mas à adoração de joelhos. Não é para inchar a cabeça, é para dobrar o coração. Paulo nos oferece o que os teólogos chamam de doxologia narrativa. Doxologia significa adoração. Narrativa significa história. É uma adoração que conta uma história. A história da nossa história. A estrutura dessa sentença é de uma beleza arquitetônica divina. É como uma sinfonia em 3 movimentos, onde cada movimento é conduzido por uma pessoa da Trindade, e todos terminam com o mesmo refrão retumbante, para o louvor da sua glória. O primeiro movimento é a obra do Pai, o arquiteto eterno. Ele elege e adota. O segundo movimento é a obra do Filho, o herói da história. Ele redime e reúne. O terceiro movimento é a obra do Espírito Santo, o garantidor da promessa. Ele sela e assegura. Pai, Filho e Espírito. 3 pessoas divinas, uma única e perfeitamente harmonizada obra de resgate. E no centro de tudo isso, está você. Vamos mergulhar no primeiro movimento dessa sinfonia da graça. Paulo começa em Efésios 1, versículos 3 a 6, e o motor de tudo é a bênção. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Note, o tempo verbal é no passado, nos tem abençoado. Não é algo que Deus talvez fará. É um fato consumado. Em Cristo, o tesouro completo do céu já foi depositado na sua conta. E qual é a primeira e mais fundamental dessas bênçãos? O versículo 4 é um terremoto, assim como nos escolheu, nele, antes da fundação do mundo. Pare tudo. Respire fundo e tente absorver a imensidão disso. Antes que houvesse um quando ou um onde. Antes da explosão de luz que deu origem às galáxias. Antes que a poeira cósmica se aglutinasse para formar este planeta. No silêncio absoluto da eternidade, onde só existia Deus. Você foi escolhido. Seu nome foi pensado. Sua história foi desejada. Você não é um produto do acaso, uma feliz coincidência biológica. Você é um projeto de amor deliberado, nascido no coração de Deus antes que o tempo existisse. Eu sei que a doutrina da eleição pode ser difícil para alguns. Pode soar como injustiça ou fatalismo. Mas veja o que o texto diz. Ele não diz que Deus nos escolheu porque previu que seríamos bons, ou que teríamos fé. Ele diz que nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Pense num escultor genial diante de um bloco de mármore bruto e sem forma. Ele não escolhe o bloco porque ele já é uma estátua. Ele escolhe o bloco com a intenção de transformá-lo em uma obra de arte. A escolha de Deus não se baseia no que nós éramos, mas no que Ele, em sua graça e poder, nos transformaria através de Cristo. Essa verdade não gera orgulho, ela esmaga o orgulho. Ela aniquila a ideia de que a nossa salvação tem qualquer mérito em nós. É tudo dele. E essa escolha se manifesta de uma forma específica. Versículo 5. Em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo. A palavra adoção é uma das mais ricas de toda a Bíblia. No nosso mundo, a adoção é um ato lindo, mas no contexto do Império Romano, para quem Paulo escrevia, tinha um peso legal ainda mais forte. Quando um homem romano rico e poderoso, geralmente sem um herdeiro biológico, escolhia adotar um filho, acontecia uma transformação legal completa. O adotado, que poderia ser até mesmo um escravo, era tirado de sua família antiga e de sua vida de miséria. Legalmente, sua vida antiga deixava de existir. Todas as suas dívidas eram canceladas. Ele recebia o nome completo de seu novo pai, era inserido na nova família com todos os privilégios, e o mais importante, ele se tornava um herdeiro inquestionável. Um filho biológico poderia, em certas circunstâncias, ser deserdado. Um filho adotado, segundo a lei romana, nunca poderia perder sua herança. Sua posição era mais segura que a de um filho natural. Você está entendendo o que Deus fez por você em Cristo? Ele não apenas perdoou seus pecados. Ele te tirou da família da escravidão, cancelou sua dívida impagável e te deu o nome dele. Ele te fez um co-herdeiro com Cristo. Sua posição na família de Deus é irrevogável e eterna. Você não é um funcionário em período de experiência. Você é um filho com plenos direitos, para sempre. E por que ele fez isso? O texto é claro, segundo o beneplácito de sua vontade. Beneplácito significa bom prazer. Deu alegria a Deus te salvar. Foi o prazer soberano dele te amar, te escolher, te adotar. Sua existência como filho de Deus é uma fonte de alegria para o Criador do universo.
E tudo isso converge para o grande refrão, no final do versículo 6, para o louvor da glória de sua graça. A nossa segurança eterna não é para nos vangloriarmos, mas para que o universo inteiro olhe para nós e diga: vejam quão gracioso, amoroso e poderoso é o Deus deles. O plano foi traçado na eternidade. Mas como ele foi executado na história? Isso nos leva ao movimento central da sinfonia. Entramos agora em Efésios 1, versículos de 7 a 12. O holofote se move do Pai, o arquiteto, para o Filho, o executor. Se o Pai planejou no conselho da Trindade, o Filho desceu ao campo de batalha do tempo e do espaço para realizar o resgate. E o versículo 7 nos diz como, no qual temos a redenção, pelo seu sangue. Vamos parar na palavra redenção. Hoje, a usamos para falar de um cupom de desconto ou de um personagem que se regenera num filme. Mas para os ouvintes do primeiro século, essa palavra tinha o cheiro de suor, desespero e metal. Era a palavra do mercado de escravos. Tente imaginar a cena. Um pátio empoeirado, debaixo de um sol escaldante. Seres humanos tratados como gado, acorrentados, exibidos em uma plataforma. O olhar deles está vazio. Perderam a família, a liberdade, a identidade, a esperança. São propriedade de outro. Suas vidas não lhes pertencem. O leiloeiro grita os preços. A indiferença é total. A Bíblia diz que essa era a nossa condição. Escravos do pecado, incapazes de nos libertar, acorrentados à nossa própria natureza decaída, marchando em direção à morte. E então, imagine que no meio desse mercado de miséria, uma figura entra. Ele não está ali para comprar mais uma propriedade. Seus olhos não são de um explorador, mas de um libertador. Ele caminha até a plataforma, aponta para o escravo mais quebrado e desesperado, e diz: eu quero este. O leiloeiro sorri, pensando no lucro. Qual o preço? E o libertador responde: o preço é a minha própria vida. Isso é redenção. Foi o ato de comprar um escravo para libertá-lo. E o preço que Jesus pagou, diz Paulo, foi o seu sangue. A vida mais valiosa do universo foi derramada para comprar a nossa liberdade. Não há resgate mais caro. Não há amor mais sacrificial. É por isso que, junto com a redenção, vem a remissão dos pecados. Sua folha corrida não foi apenas ignorada, ela foi apagada, porque a pena foi cumprida por outro. O martelo da justiça divina não foi suspenso. Ele caiu com toda a sua força sobre Jesus na cruz, para que pudesse passar por cima de nós. E a fonte de tudo isso, segundo a riqueza da sua graça, não é uma graça que vem a conta-gotas. É uma riqueza, um tesouro inesgotável. Mas a obra do Filho é ainda maior. Paulo diz que, além de nos redimir, Deus fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade. Que mistério é esse? Que plano secreto Deus revelou? O versículo 10 nos dá a resposta, e ela é de explodir a mente. O plano era, na plenitude dos tempos, fazer convergir nele, em Cristo, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. O pecado não apenas nos separou de Deus. Ele foi como uma pedra jogada em um lago de águas tranquilas. As ondas de choque fraturaram tudo. Fraturou nosso relacionamento com nós mesmos, gerando vergonha e ansiedade. Fraturou nossos relacionamentos uns com os outros, gerando conflito, inveja e guerra. Fraturou nosso relacionamento com a própria criação, que a Bíblia diz que geme como em dores de parto. O plano final de Deus não é apenas resgatar indivíduos e levá-los para um céu etéreo enquanto o mundo queima. O plano de Deus é uma renovação cósmica. É pegar todas as peças fraturadas deste universo, relacionamentos, sociedades, governos, ecossistemas, tudo, e reuni-las, consertá-las, restaurá-las sob o governo amoroso e perfeito de Cristo. Pense numa magnífica catedral com vitral que foi estilhaçado. O plano não é apenas salvar alguns cacos de vidro. O plano é chamar o artista original para, com os mesmos cacos, criar um vitral ainda mais glorioso que o primeiro. A sua salvação pessoal é o primeiro passo desse projeto de restauração universal. Você não foi salvo apenas do inferno, você foi salvo para participar da reconstrução de todas as coisas em Cristo. Seu trabalho, sua família, sua arte, tudo isso, quando rendido a Ele, se torna um tijolo nesse novo templo cósmico. E, pela segunda vez, ouvimos o refrão, a fim de sermos para o louvor da sua glória. Nosso propósito reencontrado se torna um testemunho vivo da glória do grande restaurador. Então, o Pai planejou na eternidade. O Filho executou na história. Mas isso ainda pode parecer distante. Como essa realidade objetiva se torna minha experiência subjetiva, a minha certeza pessoal, aqui e agora? Isso nos leva ao terceiro e último movimento da sinfonia. Chegamos em Efésios 1, versículos 13 e 14. O foco se desloca para a pessoa mais misteriosa e, talvez, mais negligenciada da Trindade, o Espírito Santo. Veja a ponte que Paulo constrói. É o processo de como a salvação chega até nós, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. A sequência é crucial. Primeiro, você ouviu a boa notícia, o evangelho. Depois, pela graça de Deus, você CREU. E no instante em que a fé genuína nasceu em seu coração, algo aconteceu, você foi selado. O que significa ser selado pelo Espírito? No mundo antigo, um selo era a maior marca de segurança e autoridade. Pense num imperador ou num rei. Quando ele escrevia um decreto, ele não assinava o nome. Ele derramava cera quente na ponta do pergaminho e pressionava seu anel, seu sinete, sobre a cera. A imagem do anel ficava impressa ali. Aquele selo real significava, pelo menos, 3 coisas poderosas. Primeiro, autenticidade. O selo provava que o documento era genuíno, que vinha diretamente do rei. Quando o Espírito Santo sela você, ele está autenticando a sua fé. Ele é o testemunho interno que clama a Abba, Pai, confirmando que você é, de fato, um filho genuíno de Deus. Segundo, propriedade. O selo marcava o documento como pertencente ao rei. Um comerciante que recebia uma carga selada com o brasão de César sabia a quem ela pertencia. O selo do Espírito em você é a marca de propriedade de Deus. Você não pertence mais a si mesmo, nem ao mundo, nem ao pecado. Você foi comprado e agora carrega a marca do seu novo dono. Terceiro, proteção. Violar um selo real era um crime gravíssimo, punível com a morte.
O selo era uma advertência, protegido pela autoridade máxima. Não toque. O selo do Espírito é a sua proteção. O inimigo pode te tentar, o mundo pode te pressionar, suas próprias fraquezas podem te assombrar, mas eles não podem quebrar o selo divino. Sua segurança final não depende da força com que você se agarra a Deus, mas da força inquebrável do selo de Deus em você. Mas a obra do Espírito não para aí. Paulo usa outra metáfora comercial, igualmente poderosa. No versículo 14, ele diz que o Espírito é o penhor da nossa herança. A palavra grega aqui é arrabon. Era um termo comum nos negócios. O arrabon era o sinal, o adiantamento, a primeira parcela de um pagamento, que servia como garantia de que o restante seria pago integralmente. Imagine que você está comprando a casa dos seus sonhos. Você assina o contrato e paga um sinal de 10%. Esse valor, o arrabon, faz duas coisas. Ele é parte do pagamento total, e ele é a sua garantia legal de que o vendedor vai te entregar a casa. O Espírito Santo em nós é o arrabon do céu. Ele é a primeira parcela da glória que nos está prometida. Ele é o trailer do filme da eternidade. Aqueles momentos de paz inexplicável no meio da tempestade? É o Espírito, te dando um gostinho da paz do céu. Aquele amor sobrenatural por alguém difícil? É o Espírito, te dando uma mostra do amor perfeito que um dia experimentaremos. Aquela convicção profunda da verdade de Deus? É o Espírito, a garantia viva, dentro de você, de que Deus vai cumprir cada uma de suas promessas. Ele é a presença do futuro no nosso presente. Ele é a certeza de que a obra será completada, até a redenção da propriedade de Deus, ou seja, até o dia em que Jesus voltar para buscar aquilo que ele comprou e selou. E, pela terceira e última vez, Paulo encerra com um propósito final, em louvor da sua glória. A sinfonia está completa. O Pai elege e adota. O Filho redime e reúne. O Espírito sela e garante. Uma única obra, executada em perfeita harmonia, que nos dá uma identidade inabalável agora e uma esperança certa para o futuro. Agora, é crucial entender que essa visão trinitária da salvação não é uma invenção de Paulo. É a melodia que percorre toda a Escritura, desde a primeira página até a última. Volte a Gênesis, capítulo 1, versículo 2. Na criação, antes que a luz existisse, o que vemos? O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Sobre o caos, a desordem, o vazio, o Espírito está lá, preparando, trazendo vida, ordem e beleza. É uma prefiguração do que ele faz na nova criação, trazendo ordem ao caos do nosso coração. Caminhe até Números, capítulo 6, versículos 24 a 26. A famosa bênção araúnica. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. 3 movimentos, uma bênção. Muitos veem aqui um eco da Trindade, a proteção cuidadosa do Pai, a graça resplandecente do Filho, o rosto de Deus e a paz íntima do Espírito. Salte para o Novo Testamento, e a revelação se torna cristalina. Mateus, capítulo 3, no batismo de Jesus. É a grande apresentação pública da Trindade. O Filho amado está na água, identificando-se conosco. O Espírito Santo desce como uma pomba, ungindo-o para sua missão. E a voz do Pai ecoa dos céus, afirmando seu amor e aprovação. As 3 pessoas da divindade, todas presentes e atuantes no início do ministério que nos salvaria. E na conclusão de seu ministério, em Mateus, capítulo 28, versículo 19, qual é a ordem final de Jesus, a chamada Grande Comissão? Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Preste atenção à gramática. Ele não diz nos nomes, no plural. Ele diz em nome, no singular. Um único nome, uma única essência divina, manifesta em 3 pessoas coiguais e eternas. Esta é a corrente de ouro da revelação bíblica. O Pai planeja e envia. O Filho obedece, encarna e realiza. O Espírito aplica, sela e garante. Uma dança divina de amor e propósito que nos envolve e nos segura. Certo, a teologia é magnífica. A harmonia é perfeita. Mas como isso impede que eu perca a paciência no trânsito amanhã? Como isso me ajuda a encarar o relatório médico ou a crise financeira? É aqui que a borracha encontra a estrada. A verdade só transforma quando a aplicamos deliberadamente. Sem a verdade de Efésios 1, vivemos em um ciclo de desempenho. Tentamos ser bons pais para sentir que somos amados por Deus. Tentamos ter sucesso no trabalho para provar nosso valor. Nosso senso de identidade sobe e desce com nossos sucessos e fracassos. É exaustivo. Mas com a verdade de que você foi escolhido, adotado, redimido e selado, a lógica se inverte. Você não age para ser aceito. Você age porque já é plenamente aceito. Você não trabalha para construir uma identidade. Você trabalha a partir de uma identidade que já está garantida e selada na eternidade. Isso te liberta para arriscar, para falhar, para ser honesto sobre suas fraquezas, porque o seu valor fundamental não está mais em jogo. Ele foi estabelecido na cruz e selado pelo Espírito. Transforme seu devocional matinal com esta prática. Antes de qualquer outra coisa, antes de o mundo gritar suas demandas, alinhe seu coração com a realidade da Trindade em ação. Primeiro, olhe para cima. Pai, obrigado. Obrigado porque antes de o mundo existir, o Senhor me quis em sua família. Obrigado pela adoção. Eu não sou um órfão, eu sou teu filho amado. Segundo, olhe para a cruz. Jesus, Filho, obrigado. Obrigado pelo teu sangue que me redimiu e pagou minha dívida. Eu confesso minhas falhas de ontem e confio que estou perdoado e limpo, não pelos meus esforços, mas pela tua obra. Terceiro, olhe para dentro. Espírito Santo, obrigado por ser meu selo e meu penhor. Você é a presença de Deus em mim. Por favor, guia meus pensamentos, minhas palavras e minhas reações hoje. Capacita-me a viver como quem eu realmente sou. 30 segundos. Pai, Filho, Espírito. Você começa o dia ancorado na verdade, não flutuando na ansiedade. Vamos tornar isso ainda mais prático. Para cada ponto de pressão no seu dia, use essa ferramenta de 3 verbos. Imagine que você recebe um e-mail crítico do seu chefe. O pânico começa a subir. Sua primeira reação é defensiva ou medo. Pare, respire e aplique a fórmula. Lembre-se do amor do Pai. Minha identidade não vem da aprovação do meu chefe. Eu sou um filho escolhido e amado do Rei do Universo.
Meu valor é inegociável. Confie no sangue do Filho. Mesmo que eu tenha errado, a obra de Cristo me cobre. Não preciso me esconder na vergonha. Posso encarar isso com honestidade, confiando que meu perdão é completo e minha posição é segura. Obedeça à direção do Espírito. Espírito Santo, como eu respondo a isso de uma forma que te glorifica? Dê-me sabedoria, não reatividade. Dê-me humildade, não arrogância. Dê-me paz, não pânico. Lembre, confie, obedeça. Essa é a obra da Trindade se tornando sua experiência vivida no meio do caos. A boa nova que ecoa de Efésios capítulo 1 é esta: o Pai te quis na eternidade. O Filho te comprou na história. O Espírito te marcou para sempre. Sua salvação não é um projeto frágil que depende da sua capacidade de se segurar. É uma fortaleza divina, construída pelo Pai, defendida pelo Filho e habitada pelo Espírito Santo. Se você está ouvindo tudo isso hoje e percebe que nunca entrou nessa fortaleza, que tem tentado construir sua própria segurança com os tijolos frágeis do seu próprio esforço, o convite é simples e direto: pare de construir. Renda-se. Confie na obra que já foi completada por você em Jesus Cristo. Receba pela fé esse resgate completo. E para nós que já estamos em Cristo, que já estamos dentro da fortaleza, o chamado é explorar seus quartos, desfrutar de sua segurança e viver com a ousadia de quem sabe que o resultado final já está garantido. Agora, eu quero que a nossa conversa continue. De tudo que vimos hoje, qual aspecto da obra de Deus mais ressoou com você, exatamente onde você está na vida? Foi a ideia de ter sido escolhido pelo Pai? A realidade de ter sido redimido pelo Filho? Ou a segurança de ter sido selado pelo Espírito? Responda nos comentários com apenas uma palavra: escolhido, redimido ou selado. Eu quero muito ler e entender o que Deus está fazendo no meio de nós. E se esta jornada profunda pela palavra é o que sua alma anseia, tem um vídeo que eu separei que fala sobre como encontrar descanso em meio à ansiedade, usando outra verdade poderosa da Escritura. Ele está aparecendo na sua tela agora. Clique nele e vamos continuar essa conversa. E claro, se você busca uma fé que tem profundidade para aguentar o peso da vida real e quer fazer essa jornada conosco todos os dias, certifique-se de se inscrever no Palavra Pura e ativar o sino. Você não está sozinho nisso. Vamos orar, encerrando como Paulo começou, com louvor. Pai, nós te bendizemos pelo teu plano eterno de amor que nos incluiu antes que o tempo existisse. Jesus, nosso Redentor, toda gratidão e louvor pelo teu sangue que nos comprou, nos perdoou e nos deu um lugar no teu projeto cósmico. Espírito Santo, obrigado por seres o nosso selo de propriedade e a garantia viva do céu dentro de nós. Que a nossa vida hoje, em cada detalhe, seja para o louvor da tua gloriosa graça. Amém.